Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre as PECs 33 e 37 que tramitam no Congresso Nacional. Bom, a gente falou muito sobre esses limites entre os poderes. Agora, o Supremo Tribunal também suspendeu a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional. Mas suspendeu por quê? Exatamente essa a questão. Há essa previsão legal de se suspender a tramitação de um processo no Poder Legislativo? Sim. Quando eu falo isso para você, suspendeu por quê? O Supremo, de mote próprio, foi lá e suspendeu? Não. O Supremo suspendeu porque ele foi provocado por parte do Parlamento. Então ele não suspendeu de mote próprio. O Parlamento, alguém que se sentiu contrariado, não estou entrando no mérito se tem razão ou não, alguém que se sentiu contrariado foi lá e disse para o Supremo, olha, quebrou-se a Constituição aqui, por favor, os senhores decidam se quebrou ou não, e eles decidiram. Exatamente como às vezes acontece aqui. Às vezes a casa aqui passa o rolo compressor em cima da oposição e aprova um projeto que eu acho que é inconstitucional. Aí o que eu faço? Vou ao judiciário para saber se eu tenho razão, ou o governo e a maioria que tem. O judiciário vai dizer, ó, é constitucional ou é inconstitucional. Né? Porque, na verdade, o Supremo está sempre sendo provocado por parte do Parlamento. E o Supremo também cabe garantir a constitucionalidade e o direito das minorias. Porque senão, doutor, também como é que as minorias recorrem a quem? Quando você faz a mexicanização, a maioria sempre ganha. Você tem certeza que o teu direito foi conspurgado. E você reclama a quem? A instância... Esse é o papel do judiciário, e é bom que seja assim. Agora, a bem da verdade, se concedeu uma liminar para parar a tramitação, mas ainda não está decidido se é inconstitucional ou não. Então, o pleno vai se reunir e vai votar. E nós temos que respeitar a decisão que for da maioria do STF. Agora, o que pode dar essa queda de braço entre poderes? Isso aí é positivo, isso é negativo? O que pode acontecer com essa queda de braço? Eu acho que já se acalmaram os ânimos, eu acho que vai se resolver. E, de novo, é bom que se tenha as tensões para que se possa resolver, sentar e resolver, mas sempre guardando o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós não podemos estar o legislativo querendo sufocar o executivo ou o judiciário. E quem busca sempre a solução via judicial é o próprio legislativo, muitas das vezes. Como disse o deputado Luiz Paulo, as minorias têm que se buscar a proteção, e a proteção é a Constituição. E quem é o guardião da Constituição é o STF. E a gente tem que buscar mesmo. Agora mesmo, o próprio Rio de Janeiro tem hoje uma decisão monocrática no STF que resguarda o direito do Estado, que preserva o Pacto Federativo. Então, toda vez que um direito pode, como gosta de dizer o deputado Luiz, a mexicanização, que é o poder maior, tutelando o Estado há muitos anos e muitos anos, lá foram mais de 60 anos no México, é isso, deputado? 70, né? Então, 71 anos, se eu não me engano. Então, se busca o equilíbrio, e o equilíbrio o caminho do equilíbrio é o STF, e fazemos bem em buscar esse equilíbrio. Agora, não se pode, é uma decisão normal, natural, que um ministro ou o próprio pleno do STF tome, cria uma crise institucional. Eu acho que os ânimos já estão mais calmos, eu acho que a gente vai chegar a um consenso. Eu quero só te dar aqui um exemplo. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça e o governador mandaram para essa casa, no ano passado, no final do ano passado, um projeto de lei mexendo nos conceitos e valores das custas e dos emolumentos. Foram 2 projetos de lei, um para custo e para emolumento. O projeto foi à pauta, recebeu mais de 100 de emendas. Fizemos diversas reuniões no Colégio de Líderes para fazer um substitutivo que harmonizasse os conceitos com as emendas naquilo que não tivesse nada de absurdo. E sempre em comum acordo com o próprio Judiciário. E produzimos a lei, que foi sancionada pelo governador, porque houve um acordo entre o Judiciário e o Legislativo. Olha, então é uma lei que os 3 poderes assinaram, em que tem as tabelas entre aqueles que vão fazer escrituras, registros,
averbações, de imóveis acima de 80 mil, a gente deu uma redução de tabela. E abaixo de 80 mil, a gente deu uma redução de tabela. E acima de 80 ficou a tabela original. Enviada por eles. Pelo judiciário, que foi para o executivo, que veio para cá. Bom, o que aconteceu? Os cartórios, através da sua associação chamada ANOREG, na ânsia de ganharem mais, foram ao judiciário e pediram uma liminar contra a nossa decisão. E o judiciário deu. Quer dizer, acima de 80 ficou tudo bem, abaixo de 80 ficou valendo a tabela anterior. Que eles enviaram. Então, você quer um absurdo maior que esse? Nós fizemos reuniões com a presidente do Tribunal de Justiça, nós já recorremos ao Supremo, recorremos aqui também, para tentar mudar essa decisão. Mas ninguém disse que eles não poderiam exercitar esse direito que é deles. No meu entendimento, exercitaram erroneamente, mas era a instância que essa ANOREG devia recorrer. Então, essa que é a questão. Você pode, às vezes, discordar da decisão, mas faz parte do processo democrático, é assim. Agora, vamos falar rapidamente sobre a PEC 37, que retira esse poder de investigação do Ministério Público. O que os dois pensam sobre isso? Na verdade, os delegados de polícias, ele defende o direito da Constituição pela interpretação deles. Quem pode investigar são a Polícia Judiciária, Civil e a Polícia Federal. Por outro lado, o Ministério Público, que tem avançado muito nos últimos anos no país, quer ser ele o autor da investigação, mas ele quer conduzir a investigação. E aí está a discussão. Se quem conduz é o delegado, e o papel do MP é propor e fiscalizar o trabalho da polícia, ou fazer a própria investigação. Essa é a discussão da PEC 37. Eu acho que essa PEC tem sido discutida, tem várias instâncias, já passou em várias comissões, ao contrário da outra que apareceu do nada, a 33, por um momento mágico, né? Eu acho que não poderia nem estar, não tinha quórum suficiente para admitir a PEC 33, ao contrário da 33, a 37 vem sendo discutido e vem avançando. Agora mesmo, com essa comissão criada no Congresso, acho que pode chegar a um bom termo. Deputado, no seu entendimento. Olha só, o deputado André Siciliano analisa essa questão da PEC 37 por um lado ponderado. Mas eu acho que, no fundo, essa PEC traz um conceito profundamente destrutivo na questão específica do combate à corrupção. Claro que aos delegados de polícia cabe investigar. Ninguém está tomando esse direito deles. Como cabe também ao Ministério Público investigar, mas aí está se falando da investigação relativa aos crimes de colarinho branco, aos crimes de responsabilidade, a improbidade administrativa, etc. E aí a responsabilidade de conduzir a investigação é de quem inicia a investigação. Porque, veja só, o ministro Joaquim Barbosa, se ele quer fazer uma busca e apreensão em relação a um processo que ele está com ele não pede ao Ministério Público, ele pede à Polícia Federal. A Polícia Federal que vai lá fazer busca e apreensão, etc., para colher todos os dados, analisar e ele ajudar o julgamento. Então, quem inicia a investigação, conduz a investigação. Quantos e quantos êxitos já tiveram entre ações conjuntas do Ministério Público Federal e a Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e a Polícia Civil? Agora mesmo, teve um desmonte de uma grande operação de sonegação fiscal no Noroeste Fluminense em relação a notas frias de café, que foi uma ação conjunta do Ministério Público com a Polícia Civil. Então, o clima que tem que haver é de colaboração
para o combate do crime, para o combate da corrupção, e não um clima de adversidade onde um fica querendo tirar o outro. A função do Ministério Público é importantíssima e o parquê tem que ser valorizado e não ser objeto de ódios e insatisfações de alguns parlamentares que ficam profundamente insatisfeitos porque já tenham sido investigados. Até porque o Ministério Público, ele investiga, mas ele não julga. Quem julga é o Judiciário. O Ministério Público faz parte do mundo jurídico, mas a decisão se alguém é inocente ou culpado é do juiz, não é do ente do Ministério Público. Então eu particularmente sou totalmente contrário ao mote central dessa PEC 37 e a favor de cada vez mais fortalecer o Ministério Público. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, ainda tem muita lenha para queimar nesses dois debates, mas eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Aliás, o debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.